Olá, taurinos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Touro. Ah, que lindo! No fundo do deck, esta carta que traz uma mensagem falando sobre o nosso espaço sagrado. E aqui é linda essa representação porque traz uma libélula e uma flor de lótus. Então uma energia aqui realmente que inclusive me conecta a uma frase de Thich Nhat Hanh, que foi um mestre zen budista, e ele dizia, de forma muito sábia, ele dizia que não há lótus sem lodo. Então, sobre exatamente esta energia, esta vibração tão positiva da lótus que floresce em meio ao lodo e nenhuma gotinha de lodo permanece nas suas pétalas. Olha que lindo isso, ela mantém a sua pureza, ela se mantém totalmente inabalável diante as interferências do meio ao qual ela habita. Então, essa questão do espaço sagrado, exatamente sobre nós conseguirmos manter essa conexão com o nosso espaço sagrado, com a nossa conexão com a nossa divina essência, com o divino que habita dentro de nós, independentemente das interferências que possam porventura estar ao nosso redor. Então ela diz assim: dedique um tempo para o sonhador que habita dentro de você. Encontre poder na calmaria. No seu espaço sagrado está a paz que você busca. Nossa, gente, que linda essa mensagem. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho até uma frase que eu sempre falo para vocês, que a paz é o solo fértil, de onde tudo floresce e prospera nas nossas vidas. Então, como é importante que a gente tenha essa paz interior, e não só isso, mas a paz como resolução, assim, primeira nas nossas vidas, por quê? É exatamente a partir desse eixo, desse cerne, né, que a gente consegue orquestrar toda a nossa vida. A partir do momento em que nós temos essa paz interior e as decisões passam a ser assertivas porque florescem de um lugar de paz e não de um lugar de caos, então a nossa vida toda começa a florescer. Por quê? Porque as escolhas, ou seja, os passos que vamos dando nas nossas vidas passam a ser muito assertivo, né? Passam a ser muito assertivos, né? Então aqui, gente, exatamente para que vocês possam estabelecer essa conexão, aqui também vem uma energia linda desse lilás, então fazendo uma conexão com o chakra da coroa, exatamente esta sintonia com a nossa consciência superior, com a consciência crística, com a consciência expandida, no qual inclusive nos permite olhar para cenários, exatamente como esse florescimento da lótus que eu falei para vocês, então nos permite olhar para diversos cenários das nossas vidas com uma consciência do todo, ou seja, uma consciência que sai daquela situação desafio e consegue ver, né, com olhos da alma e com olhos sempre num sentido muito positivo e partindo desse eixo central de paz. Então saiba que fazer esse retorno, e ainda mais num ano regido pelo eremita, não é, meus queridos, que é um dos arcanos maiores, que faz a regência do nosso ano de 2025, então fazer essa conexão, fazer essa volta
encontrar esse local dentro de você, e eu falo isso que é a nossa conexão com o nosso chakra cardíaco, com o nosso templo sagrado, né? Então fazer esta volta, estabelecer essa conexão, lembrar disso, principalmente naqueles momentos desafiadores nas nossas vidas, faz toda a diferença. E acordar o sonhador que habita dentro de você, ou seja, não deixar que as questões do meio interfiram nos sonhos que você tem, naquilo que você deseja viver na sua vida, naquilo que você deseja realizar, falando sobre metas, sobre objetivos, enfim, associado ao trabalho, ou alguma coisa que você deseja fazer por você. Né? Esse ano também vem falando muito sobre isso, para que a gente trabalhe dentro do self-care. Existem algumas questões que a gente vem trabalhando neste ano através da empatia, do altruísmo, a gente se colocar no lugar do outro, sim, mas antes da gente fazer esse movimento que vibram na regência do número 9, é importante que a gente também possa olhar para nós e perceber, estamos vivendo uma vida dos nossos sonhos, estamos de alguma forma, não necessariamente vivendo totalmente, mas então que seja fluindo na direção da realização destes sonhos. As nossas ações estão nos conduzindo para a realização de um sonho ou alguma coisa que você deseja viver, né? Então é importante que a gente não deixe que as interferências do meio, assim como o lodo na pétala da flor de lótus, possa fazer com que você deixe de sonhar, deixe de acreditar nos seus sonhos. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Olha isso. E tem tudo a ver isso, né? Porque para que a gente não deixe, não perca essa força, esse tchatcha, a confiança que a gente tem que ter, né? E essa confiança que vem exatamente nessa nossa capacidade de que sim, podemos e vamos, né, realizar os nossos sonhos, sim, né? Principalmente quando eles estão num propósito elevado, quando a nossa vida se transforma numa vida de propósito, numa vida independentemente de trabalho ou de alguma meta, mas que a nossa essência aqui tem um valor produtivo, tem um valor que ilumina, tem um valor que faz a diferença. Muitas vezes a gente pensa em coisas muito grandiosas, Anne, mas eu não tenho um determinado projeto que vai ajudar a um grupo de pessoas e tudo mais, ou não é nada relacionado a trabalho, já me aposentei. Enfim, muitas vezes a gente pensa nessas coisas muito grandiosas, mas a gente esquece das pequenas ações que vão vai exatamente conectando a gente ao melhor que a gente pode ser. Por exemplo, ajudar, né, uma pessoa que às vezes está impossibilitada ou tem dificuldade de atravessar uma rua. Então é sobre isso, é sobre o exercício da compaixão, o exercício da humanidade em essência, sabe? É sobre abrir um sorriso num mundo onde a maioria das pessoas anda de cabeça baixa, ninguém estabelece conexão com ninguém, não coloca um sorriso no rosto, não fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um gratidão, muito obrigada, muito obrigado, por favor, por gentileza, as palavras parecem que foram dar uma volta, né? Então é exatamente isso, é o exercício da humanidade, é o exercício de ser quem nós somos em essência, seres humanos, seres de essência, tá bom, meus queridos? Então essa conexão com a coragem, que nada mais é uma confiança, a ação que vem do coração, ou seja, é sobre uma vida que sim, contribui positivamente para o todo. Seja corajosa, seja corajoso, se erga e se mantenha firme, renasça, sinta o fogo na sua alma. E eu vou traduzir aqui como uma forma que eu brinco com vocês, né, de modo carinhoso, acenda o tchatcha, né? Esse fogo que traz aqui exatamente sobre essa energia divina e de vida, essa chama viva, que exatamente quando a gente fala nessa, somos centelhas divinas, exatamente sobre essa conexão, né, com o nosso fogo, com a nossa essência, com essa energia da vida que nos alimenta, que nos nutre e que nos mantém vivos. Então é uma energia divina e de vida, é o Chi, é o Prana, tá bom, meus queridos? Então sinta este fogo vibrando na sua alma, sinta o tchatcha, né? Vibrando na sua alma. E aqui esse alaranjado vibrante que conecta a uma energia de Swadhisthana Chakra, nosso chakra esplênico. Então, estamos falando sobre criatividade, estamos falando sobre apaixonar-se pela sua vida e por ter essa garra, essa determinação de sim, fluir na direção dos seus sonhos.
E, principalmente, não no ímpeto, porque o fogo, ele tem essa... Aliás, nada em excesso, né, gente? Então, assim, muito fogo queima e destrói tudo. Pouco fogo não esquenta nada, né? Então, assim, a gente sabe muito bem disso na cozinha. Haja visto você querer esquentar uma comida. Então, você precisa dosar este fogo para poder ter um alimento numa cocção ideal. Muito fogo, você vai destruir tudo. Pouco fogo, não faz nada. Então, é exatamente sobre isso. É necessário? É, mas em que ponto? Né? Então, assim, é sobre pegar essa energia e manter essa chama viva para não deixar que ninguém, nenhum tipo de interferência, impeça você de seguir em frente. De realizar o quê? De realizar os seus sonhos, de realizar os seus projetos. Tá bom, meus queridos? E também não agir exatamente na contramão disso, ou seja, com muita intensidade, naquela fúria, naquela, né, no fogo da paixão, no frisson, e aí de repente sai destruindo tudo e sai desse ponto de paz. Então, é importante, né? Eu sempre falo isso para vocês, dessa energia. Ai, que lindo! Nossa, eu falei sobre isso, né? Começaram as sincronicidades. Agora a gente vai assim até o final da leitura. Quem me acompanha sabe, né? Eu sou muito abençoada por isso, porque sempre vem esses movimentos. Eu chamo isso de obra divina, né? Palavras que eu falo, coisas que eu tô falando, fazendo aqui com vocês, cartas que se conectam, desenhos que se conectam. Isso sempre acontece aqui no canal. Eu fico muito agradecida por isso. Falei sobre o exercício da gratidão e tá aqui bem no centro da vossa leitura. Que coisa mais linda. Então, o exercício do caminho do meio, que é o que eu sempre falo para vocês, e inclusive, não é, meus queridos, foi a energia que me fez criar essa marca, que me fez criar este canal, que é sobre o caminho do meio. Tem explicação sobre isso lá no site, eu já vou aproveitar e dar o recado, porque senão depois eu embalo na leitura e esqueço, né? Então, eu já vou aproveitar e deixar o recado para vocês sobre o site, tá? Quem ainda não acessou, acessa lá, dá uma olhadinha no site, tem todo o material que eu trabalho com vocês, tem toda a minha coleção de tarô, de oráculo, tem novidade lá também para você. E tem, gente, os livros que eu leio, que eu costumo ler, né, que eu já li, enfim. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Aparece aqui embaixo, tá aparecendo agora, no rodapé do vídeo. Tem na descrição o link, tem fixado aqui embaixo no primeiro comentário e vou deixar o link direto para vocês, que é só tchuc, clicar, você tchuc, já vai para o site, tá bom, meus queridos? Aí depois volta no vídeo para você terminar de assistir a sua leitura, tá bom, meus queridos? E essa carta não só, olha só que lindo aqui, hein, gente? A presença de um pripo. Vocês sabem que os pripos, sempre quando vêm na minha leitura, eles vêm trazendo uma frequência extremamente positiva. Eles são, a natureza como um todo é uma grande bênção, e os animais são essa bênção, né, do divino nas nossas vidas, mas os pripos, eles têm um quê a mais. Eles realmente vibram, se você olhar para eles, você vai perceber que eles vibram numa energia diferente, realmente parece que eles estão numa outra dimensão, né? Então, o bater das suas asas, a dinâmica do voo, então assim, é muito interessante o estudo dos pássaros, né? E sempre quando eles vêm na minha mesa, para mim eles são portadores das boas novas, das boas notícias, dos bons ventos, dos bons ares, não é, meus queridos? E aqui também vem trazendo uma conexão linda, né, sobre esse novo momento para vocês e exatamente essa possibilidade de você se conectar com essa paz interior e realizar os seus sonhos com energia, com confiança, com valentia, com coragem, tá? E aqui, ó, realizando o exercício da gratidão. Energia de chakra cardíaco para vocês. Seja grato pela abundância. Viva na apreciação. Eu amo essa palavra, o apreço, a apreciação. Viva com apreço, né, na apreciação por tudo que você tem e mais coisas boas virão até você. Gente, como é importante isso e como faz diferença nas nossas vidas, né? Quando a gente agradece por tudo que a gente tem, justamente por conta das metas, das realizações que a gente deseja, muitas vezes a gente fica com o olhar totalmente direcionado para aquilo que a gente quer conquistar e esquece de ver tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor. Então a energia de vocês neste momento é exatamente o centro, o eixo de vocês é exatamente o exercício da gratidão. A partir de ser grato, touro, por tudo que você tem, né?
e muitos de vocês já podem estar vendo isso se manifestar de diversas formas nas vossas vidas, o fato de você se sentir grato, de você se sentir grata por tudo que você tem, começa a entrar numa espiral ascendente positiva, né? De coisas muito interessantes, de movimentos auspiciosos, de benesses, a própria leitura que de repente você chega no canal, de repente você nem conhecia aqui, né? O Equinócio Tarô, não me conhecia, Anne Marques, muito prazer para você que está chegando, seja super bem-vindo, tá bom, meus queridos? E aquilo ressoa, ecoa no seu coração, você fala, misericórdia, Anne, parece que você está falando comigo. Então, é sobre esse movimento. Muitas vezes a gente pensa que essas coisas boas que estão chegando é apenas relacionado a dinheiro, apenas a bens e posses materiais, aquisições, poder de compra e tudo mais. Sim, existe essa energia para vocês, mas também é sobre eventos, sobre pessoas, sobre auxílio de toda sorte, proteção espiritual. Sabe quando você fala assim, nossa, eu poderia ter me prejudicado em determinada situação, e aí eu passei por aquilo de forma muito tranquila, de forma muito amena. Se eu tivesse passado naquele lugar, sei lá, segundos antes, algo muito, né, terrível teria acontecido comigo. Então realmente foi a mão de Deus agindo ali. E a gente começa a perceber que realmente o exercício da gratidão faz milagres nas nossas vidas. Mas não no sentido de que, eu estou agradecendo porque eu sei que o universo... Não, não é nessa barganha espiritual, né? É agradecer justamente com o coração aberto. Então, chakra cardíaco aberto aqui e o exercício da gratidão potencializa o seu chakra, aumenta a sua energia porque você valoriza tudo que você tem, né? E te conecta num fluxo positivo de realização de sonhos. Por quê? Faz com que você entre nesse eixo central de paz. O exercício da gratidão faz com que a gente trace uma trajetória, sim, na direção dos nossos projetos pessoais, realização de sonhos, manifestação da vida que a gente deseja, mas sem gerar, né, aquele conflito interior, aquela angústia de, mas quanto tempo falta? Né? Mas não aconteceu ainda. Não, a gente não fica nessa ansiedade, porque a gente sabe que tudo no tempo certo, basta ver a natureza, tudo no tempo certo existe o seu florescimento, existe o desabrochar, assim como os vossos sonhos. Então, coragem, gratidão e conexão com o seu espaço sagrado. Tá bom, meus queridos? Gente, que energia lindíssima para vocês! E nós vamos fazer o vosso mantra de poder. Eu quero aproveitar essa energia e fazer o vosso mantra de poder. Mas antes, eu vou tirar aqui já as cartas do tarô. Vamos ver o que vem para vocês. E aí, a gente faz o mantra juntos. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que chega aqui sim como um forte, forte, forte e poderoso abraço de luz, meus queridos. E é por isso que eu sempre desejo que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam protegendo vocês, iluminando o vosso caminhar aqui, agora e por todo o sempre. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Touro, o que os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, o que mais eles precisam saber, quais são as revelações para os queridos regidos sob o signo de Touro, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro.
E antes de virar as cartas com vocês, quero fazer então um mantra que realmente pega essa energia da vossa leitura. Quero fazer um mantra de poder, é o primeiro mantra da nossa leitura, tá bom, meus queridos? Com certeza virão outros, mas já para a gente começar a ativar essa frequência nas vossas vidas, tá bom, meus queridos? Vamos juntos, convido você a unir seu coração ao meu e você faz daí e eu faço daqui. E o primeiro mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu sou amor em ação. Eu sou amor em ação. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a escrever aqui embaixo nos comentários e assim, dessa forma, você ativa esta energia na sua vida, leva esta energia da leitura para você, para o seu caminhar, para a jornada da sua vida. Tá bom, meus queridos? E vamos lá! Vamos ver o que mais vem aqui para vocês. O fato de eu ter escolhido este mantra, olha isso, olha o que veio aqui. Eu sou amor em ação, é exatamente sobre essa coragem. A coragem, quando afirma que a carta seja corajosa, seja corajoso. A coragem é a ação que vem do coração. Então, quando a gente afirma eu sou, né? Eu sou amor em ação, estamos afirmando que as nossas ações são dirigidas e partem desse ponto de amor, desse centro de paz, né? Desse eixo, desse centramento, e são ações muito bem direcionadas, são ações inspiradas, são ações que estão em conexão com a força do Chacha, né? A força divina e de vida, e por isso brota, por isso germina, por isso frutifica, floresce. Tá bom, meus queridos? E assim é. Olha só que interessante isso aqui. E essa carta tem muito a ver com essa questão que veio. Uau! Que veio aqui para vocês. Olha que lindo. Que veio aqui para vocês sobre a questão do espaço sagrado. Como é importante a gente se manter em paz mediante as situações desafiadoras das nossas vidas, tá? E aqui para vocês, gente, olha só que interessante. Dois portais para vocês. O primeiro portal exatamente nessa conexão, e é sempre maravilhoso isso, né, que eu falo para vocês, que as cartas vão se conectando. Então, a primeira carta era exatamente sobre essa energia do Chacha. Então, aqui a gente tem sobre essa força vital, energia do Chi, do Prana, energia divina e de vida. Então, sobre essa conexão, então estamos falando sobre um momento de criatividade, um momento de ideias e de você realmente organizar tudo isso dentro de você através da paz interior. Então essa carta se faz deveras importante aqui, né? E se manter inabalado, se manter inalterado mediante as interferências. Então, aqui vem muito assim. A coisa tá muito doida lá do lado de fora, exatamente o que eu falei sobre a Lótus e o lodo. Então vamos supor que você tem os seus projetos, que você tem os seus objetivos para realizar. Eu vou citar alguns exemplos aqui, porque nós estamos numa leitura geral. Não é uma leitura particular, né? Então imagina que você está lá no seu trabalho e você está ali querendo fazer o seu trabalho bacana, direitinho, com toda a ação dirigida, sendo grato pelo seu trabalho, querendo, né, implementar coisas novas, querendo trazer ideais. Aqui vem sobre isso, tá? Então ideias criativas, vocês com essa inteligência, né, sempre. Então assim, às vezes é aquela ideia que vem, é aquela inspiração que vem, e aí você quer implementar isso, você quer fazer isso acontecer, e aí lá fora, isso dentro de você, e aí lá fora tá todo mundo ali sem, sabe, não tem conexão, as pessoas não se entendem, chamam para fazer uma reunião, ninguém se olha nos olhos, lembra aquilo que eu falei? Ninguém se olha nos olhos, aí quando começa é uma discussão só, é uma falação só, então assim, não tem uma energia coesa, não tem uma energia de soma. Às vezes falando sobre relacionamento também, é aquele relacionamento de repente com pessoas da sua família, que você vê que misericórdia, né? Tá assim uma falta de união, essa força coesa, e eu sempre falo isso para vocês, né? O quanto a gente perde tempo, o quanto a humanidade perde tempo dissociando força, ao invés de unir força. Se a gente tivesse, né, a noção da potência que nós temos, o quanto a gente viveria numa terra, num planeta, nossa, tão maravilhoso, sabe?
Mas é exatamente o fato da gente ir por caminhos, sabe, totalmente dissonantes e não que agregam, é que a gente, né, a gente mesmo é que acaba tendo, né, o feedback das nossas próprias ações, ação e reação, né. No caso de vocês aqui, falamos sobre exatamente o uso da inteligência, o uso da vontade direcionada para fazer a diferença, para agregar. E aí é que vem essa carta aqui trazendo exatamente, olha só o rostinho, o semblante de paz, exatamente o que essa carta fala. Então, não se deixe abalar, mantenha a sua paz. Olha a espada voltada para cima. O que quer dizer isso? Pensamento positivo. Ah, mas lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha família, a situação, o layout é completamente caótico. Mas o que a gente tem que sempre tomar atenção é que temos um problema, temos um desafio. E aí a gente vai ou entrar para fazer a diferença, ou a gente vai virar outro problema. Porque se a gente fica pensando que não vai ter como arrumar ou que não tem solução, então a gente se transforma num outro desafio. Então a gente tem um abacaxi e mais outro abacaxi para descascar, que somos nós, né? A gente se torna outro desafio. E aí a expertise de vocês aqui nesse momento é exatamente de, olha só, meu pensamento está positivo, meu pensamento está lá, ó, fazendo os mantras da Anne, sabe? Muitos de vocês têm feito aí o nosso mantra anual, a gente vai fazer junto, tá? Para quem acessou lá o site, para quem conhece lá o site, tem explicação do mantra anual lá no site, tá? Não esqueça de dar uma olhadinha lá, tem muita informação, tem muita coisa legal lá para vocês, tá? E explica exatamente o exercício da gratidão. Para que a gente possa ser grato, quando a gente celebra, a gente entra no estado da gratidão. Uma coisa puxa a outra. E, além disso, o pensamento direcionado. Então, assim, qual é o propósito? Eu sei o que eu quero, o meu pensamento está dirigido, a minha energia está direcionada e ponto, acabou. O que estiver acontecendo fora de mim vai ficar lá acontecendo e, ó, vida que segue. No melhor estilo, enquanto os cães ladram, a caravana, ó, passa. Toca o barco, segue, touro, segue, vai para frente, vai na direção dos seus objetivos. E aí essa carta que traz uma energia linda, eu adoro essa representação dessa carta, né? Que mostra exatamente essa paz interior. O quanto é importante que a gente se renda exatamente às questões que estão acontecendo e nesse movimento que, embora às vezes pareça uau, caótico, dentro de nós. A gente vai reunindo forças, a gente vai reunindo energia, ao invés de dissipar, porque inclusive tem um livro lá no site para vocês, um livro do Eckhart Tolle, que fala muito sobre isso, sobre nós não entrarmos numa discussão quando a coisa está, né? Porque realmente não vai haver diálogo. Não vai haver um movimento uníssono, coeso. As palavras não vão tomar força, as palavras vão tomar um rumo de, às vezes, querer, sabe, humilhar, de, às vezes, querer falar uma palavra de baixo calão, e aí vira uma lambança só, né? Não soma, dissipa, né? Então, aqui me vem exatamente sobre esta frequência de concentração de forças. Então, são vocês, ó, se recheando, angariando força, encontrando poder na calmaria. Olha a frase que está aqui. É exatamente o que essa carta está falando e pedindo para vocês. Num ano que fala deste movimento interior, dessa volta que a gente tem que fazer, no melhor estilo eremita, né, em que a gente vai lá para a caverna. E lá na caverna estamos protegidos. Mas muitas vezes não vamos poder, e aí é que fica legal. E isso era uma coisa que eu falava para os meus alunos na época que eu dava aula de yoga. Então, assim, dentro da sala de yoga, estamos no templo, estamos no espaço sagrado. É fácil manter paz. É fácil ter insights. É fácil angariar força, angariar energia dentro de um espaço sagrado. O duro é a gente ter essa perspectiva em meio a situação, né?
Então, no meio da situação de desafio, é aí que a gente tem que sair de cena estando em cena, entende? Então, essa é a inteligência de vocês para este momento. Essa é a expertise de vocês neste momento. Se saindo da situação, mantendo essa força, mantendo a ação dirigida, mas encontrando a paz dentro da calmaria. Que calmaria, Anne? O negócio está fervendo lá do lado de fora. A calmaria que existe dentro de você e que permanece inalterada diante, lembra da lótus. Não existe a lótus sem o lodo. Ele fala, sem lodo não há lótus, essa é a frase, né? Então, sem o lodo, ou seja, não há lótus. E aí é que vem algo muito interessante. Quando nós estamos diante de uma situação assim, nós temos duas opções. Ou sermos dragados pela situação problema, e aí nos transformamos, na grande maioria das vezes, em mais um problema. Então a gente já tem um problema e a gente se transforma em outro problema. Ou a gente tem a possibilidade de sair deste problema. Mas como, Anne, eu tô lá naquele trabalho, eu tô lá em casa, tem as questões da minha família. Por conta da percepção que a gente vai ter mediante aquele cenário. Então, por exemplo, quando eu faço com vocês os mantras eles têm uma proposta e um propósito científico aqui feito por mim. Tá? Aqui no meu canal, vocês, quem acessar lá o site vai entender o porquê eu tô falando isso, né? Porque eu tenho respaldo, eu tenho experiência nisso. Então eu sei o que os mantras podem fazer. Então naquele momento em que você tá vendo que a energia, ó, tá indo embora, e você precisa raciocinar, e você precisa criar, e você precisa inovar, e você precisa produzir. São os seus sonhos, a sua vida, são suas metas, são os seus objetivos. Enfim, né? Isso vale para tudo. É uma situação no trabalho, é uma situação em casa. Você tem que tocar o seu dia, você tem que tocar a sua vida. E com que qualidade você vai viver o seu dia, seja no trabalho, seja em casa? Para você que está cuidando aí da sua família, ou em qualquer outro cenário, mas com que qualidade você vai viver se você se permitir ser, né? Se você entrar aí nessa situação e for drenado por água abaixo, né? Zero qualidade, né? Então, assim, sobre a importância de, opa, eu vou fazer então um mantra, e aí que vocês se conectam com o mantra, eu vou sintonizar com o mantra, porque o mantra vai fazer com que o meu pensamento, ó, rapidinho se alinhe às energias de força. Pensa, não tá tendo amor em ação, tá tendo dessabor, desamor e tudo de ruim em ação. E aí o que você faz? Você é a diferença. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Muitas vezes a gente pergunta, ai Senhor, mas por que comigo? Por que eu tenho que estar naquele lugar? Por que eu tenho que estar ali? Né? E a gente fica, ao invés de se render, a gente... E para quem foi do movimento do escotismo, ou para quem já fez escalada, ou para quem... pessoal do corpo de bombeiros, enfim, pessoal que trabalha com resgate, que sabe, nós... Dá nó, né? Dá nó. Sabe que existem nós, que quanto mais a gente aperta, menos a gente consegue soltar. Existem nós que a gente solta fácil, mas existem nós que misericórdia. Você deu ali o nó, quanto mais você fizer força, o negócio pega um tchat ali que não solta, mas nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem for aí e souber disso, por gentileza, escreve aqui e confirma pra mim. Porque eu já fiz escalada, né? E tem pessoas na minha família que que fizeram parte do movimento do escotismo e eu tenho essa confirmação. E o que eu tô querendo dizer com isso? Quanto mais resistência a gente faz às situações desafiadoras, mais resistência a gente gera. É o lance da corda. E aí, se você passa por isso de uma forma fluida, você ganha força, você ganha sabedoria, ó, você segue, né? Então, é olhar para dentro, sintonizar no seu estado de paz interior, buscando essa conexão, fazendo os mantras como ponto de conexão, tá? E dessa forma, você passa a ser a diferença. Então, quando muitas vezes a gente pensa assim, mas o que eu tô fazendo naquele lugar? Mas o que eu tô fazendo ali? Senhor, o que você foi me colocar naquele trabalho com aquele grupo de pessoas? Olha, o outro setor tá indo tão bem, por que meu setor? Misericórdia, né?
Porque você está ali para levar a luz. Eu adoro essas representações destes portais com este sol neste deck. Então, gente, é sobre isso. Tá? Você está ali para iluminar. É exatamente graças ao seu posicionamento diferenciado, um posicionamento auspicioso, inteligente, inteligência mental, inteligência emocional, sabendo dirigir a sua energia para o que presta, para o que cresce, para o que emancipa, para o progresso, né? Então você está lá para fazer a diferença, você está ali para iluminar. Então, gente, iluminem, ilumina, touro, ilumina, olha, misericórdia, mais uma, olha isso, ufa. E no fundo do deck, olha, é isso mesmo. É isso mesmo. O quanto as nossas escolhas, quando partem de um movimento caótico, realmente nos levam por caminhos, né, ruins, por caminhos nocivos. Né? E aí, gente, essas cartas elas vieram para trazer uma confirmação realmente muito séria aqui. Essa leitura é uma leitura profunda e eu acabei de falar, olha as sincronicidades. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Olha isso. Eu acabei de falar que você está sendo a diferença. Tinha falado do sol aqui, tá? E aí me vem exatamente essas cartas, tá? Confirmando para mim que você está ali para impedir a ação do mal de triunfar. Então, quando eu coloco aqui embaixo, né, eu sempre deixo aqui na descrição, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, não te deixes vencer pelas energias dissonantes, pelas forças ocultas, pelas energias densas, pelas energias que não estão nesta ação amorosa como o nosso mantra. Não te deixes vencer. Mantenha-se firme no seu propósito, firme nos seus objetivos, sejam eles quais forem, um projeto que você quer realizar, que você idealizou, aqui vem essa energia de ideias para vocês, tá? De pensamentos novos, de pensamentos arrojados, de pensamentos elevados. E o mal, gente, vai sempre ser antagônico a isso, principalmente quando é algo que vem para iluminar, quando é algo que vem para acrescentar. E aí o que acontece? Você pode acabar ficando em dúvida, você pode acabar ficando numa confusão mental e isso vai acabar interferindo também nas nossas emoções e aí a gente não consegue sair do lugar. O que acontece com a confiança? Vai embora. O que acontece com o estado de apreciação? Vai embora. E o que acontece com os sonhos que a gente tem? Nossa, é incrível, né, gente? Dedique um tempo para despertar, né, para alimentar o sonhador que habita dentro de você. Encontre poder na calmaria. E o que acontece com os nossos sonhos? Vai tudo embora, vai tudo por água abaixo. Entende? Então essa leitura vem falando para vocês realmente se manterem firmes no propósito. Firmes no propósito. Tá? É séria essa leitura, uma leitura forte. Deixa eu tirar uma mensagem para vocês aqui e eu já explico um pouquinho mais sobre essas duas cartas. Vamos lá. Trabalhando aqui com códigos de luz, porque mediante essa energia densa precisamos de muita luz aqui, né, gente? Não há forma melhor da gente lidar com frequências trevosas, com frequências negativas, trabalhando com a luz. Por quê? Diante da luz, tudo se ilumina e as trevas se dissipam, tá? Então é com a ação dirigida. E o mantra não poderia ter sido melhor, porque quando a gente afirma eu sou amor em ação, você passa a ser este grande farol, tá? Você passa a ser este grande farol. E aí vamos aproveitar então e unir estes dois mantras. Eu gosto muito de fazer isso, tá vindo aqui para passar um mantra para vocês. Vamos aproveitar e vamos fazer juntos, tá? Os dois mantras, o que a gente já fez e esse agora. Então eu sou amor em ação. Eu brilho como o sol. Eu sou amor em ação. Eu brilho como o sol. Está feito e assim é.
tá bom, meus queridos? E aí, quando você se lembrar disso, levar isso para a sua vida, porque a ideia é que você escreva aqui, ativando essa força, porque quando a gente escreve, nós estamos dizendo esse super sim para o universo, ok? Estamos afirmando isso, estamos decretando isso para o universo. Mas quando você fizer isso em meio à situação, então você está ali no meio da discussão, você está ali no meio daquela energia horrorosa, né? Você passa a ser um grande farol de luz. E você está ali sustentando, mantendo a frequência divina. Olha a força disso. E vem e corrobora completamente aquilo que eu falei sobre você estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Ai, às vezes é difícil, às vezes é difícil a gente aceitar isso, abraçar isso, né? Mas é exatamente isso que vocês estão fazendo. Por isso que a vida está fluindo, gente. Por isso que a vida está fluindo. Não tem resistência. Não tem resistência. Você sabe lidar com o atrito. É diferente. O atrito é diferente da resistência, né? O atrito, ele dependendo do teor, né, do nível desse atrito, a gente consegue caminhar. É graças a esse atrito que a gente consegue fluir no caminhar da vida. Porque senão a gente já tá, né, a gente já tá surfando, já tá deslizando, né? Porque não ia dar essa aderência. Então, para o caminhar, né, é importante que haja um pouquinho de atrito. Senão a gente não consegue fluir, senão a gente não consegue caminhar. E aqui são vocês lidando com este atrito de uma forma muito, muito sábia, muito inteligente, tá? Muito inteligente. Isso chama-se inteligência emocional, e também estamos falando sobre despertar de consciência aqui para vocês, tá? Também. Então vamos lá, vamos tirar aqui códigos de luz para vocês estarem trabalhando. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Touro estarem ativando, trabalhando, potencializando esse tchatcha todo que veio aqui para vocês? E no final da leitura, meus queridos, eu vou tirar círculos de proteção, tá? Círculos de proteção energética para vocês estarem aí se mantendo mais protegidos ainda, tá bom? Contra todo e qualquer tipo de interferência. Que leitura é essa? Vamos. Quais são os códigos de luz, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Touro, fundo do deck? Olha o que veio aqui. Vocês não têm ideia. Olha isso, gente. Eu falo que é uma coisa linda, assim. Gente, para você que está chegando, olha, eu falo que as cartas se conectam. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido isso. Olha que lindo. Lindo demais, né? Olha os tons, gente, é perfeito, ó. Parece que uma carta tá grudada na outra, ó. Lindo demais, né? Então, assim, isso sempre acontece. Esses movimentos de tanta sincronicidade sempre acontecem aqui nas minhas leituras. Então, eu tinha falado, né, sobre o exercício da gratidão e vem a carta. Eu falei sobre uma energia aqui também. Falei de chakra cardíaco, falei de chakra da coroa, e eis que vem a carta e se conecta exatamente na mesma frequência. Que coisa mais linda, eu vou até deixar ela aqui do lado para vocês. Aqui vem um mantra para vocês estarem trabalhando. Olha só o que veio aqui. Olha só o que veio aqui. E olha só que interessante, número 68 e número 69. Perceba que não tem pressa. Porque muitas vezes o que acontece, né? A gente quer passar pela situação do desafio como se fosse apertar um botão e opa, quero passar logo por isso, né? Então aqui é a paz, é a tranquilidade, é se render aos movimentos do universo, entendendo o que a Mestra Vida está querendo que você, né, se aprimore, tomando posse também desse poder crístico que habita dentro de cada um de nós e podendo lidar com este cenário sendo um fator que contribui, sendo um fator que ilumina. Aquela frase de Cícero, do filósofo Cícero, que diz: certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa.
Então, certifica-te de que és, e aí vem a minha forma de interpretar, né? Certifica-te de que és amor em ação na vida daqueles de quem participa. E aqui são vocês, contribuindo. Entende como não se trata apenas do trabalho que se realiza ou da questão familiar, é da performance na vida, é de quem você é da sua missão, é de você transformar esta incrível oportunidade chamada vida, porque é um suspiro, é um passant, estamos aqui todos de passagem, né? É transformar essa chispa, que é a nossa breve existência aqui, em algo extremamente valioso, muito valioso, porque sabemos que estamos ajudando, contribuindo de alguma forma. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda para vocês. Eu creio que é uma das leituras mais lindas que eu já fiz para você do signo de Touro neste ano de 2025. E aí, falando sobre isso, eu vou deixar o card aqui para vocês com a vossa playlist, tá, Touro? Touro 2025. Aparece sempre aqui no cantinho da tela para vocês, tá? Porque tem uma conexão com a energia do nosso ano 9. Tem números que fazem essa conexão aqui para vocês na mesa. Tá? E também aquilo que eu falei sobre as forças que conectam, né? A questão da empatia, do altruísmo, da compaixão. Então, são vocês muito conectados nessas forças, nesses pilares, né? Então, dá uma olhadinha também na sua leitura anual, tá? E aí você pode unir os mantras que eu fiz lá com vocês, unindo também com estes que a gente está fazendo aqui. E aí vira uma prática extremamente poderosa de ativação. Tá bom, meus queridos? Eu quero falar um pouquinho mais sobre essas cartas que vieram aqui para vocês. Então, falando sobre essa questão dos sonhos, né? Não deixe que as interferências impeçam você de ver a verdadeira realidade. Então, é por isso que a paz interior ela se faz fundamental, é condição sine qua non, né? E perceber o que essas ações, porventura, estão fazendo, estão criando dentro de você uma dúvida, estão trazendo uma incerteza. E aí, em meio a questões que você precisa definir, que você precisa pontuar na sua vida, você acaba não conseguindo fazer, né? Porque você fica perdido, né? Perdida em meio a toda essa energia que tá uma verdadeira lambança, que parece máquina de lavar roupa, né? A roupa vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí, assim, os nossos pensamentos também ficam dessa forma. E aí você não consegue direcionar. Ou então você não consegue, por exemplo, raciocinar no seu trabalho. E aí você tem que definir coisas, você tem que raciocinar em cima de questões e aí você não consegue. Atenção também aqui que vem para passar para vocês, atenção também sobre determinadas pessoas que tendem a ficar fazendo intriga, ficar fazendo fofoca. Ai, gente, eu acho isso tão... Três pontinhos. Eu acho isso tão pequeno, eu acho isso tão... Olha, numa era como a gente vive, gente, fofoca é o ó, né? Vamos falar assim, é o ó, né? Então, assim, sabe, falar com vocês que tem... que são, sabe, deliciosos, né? Vocês são queridos demais, vocês são elegantes, vocês são inteligentes. Eu não tô puxando o saco, já falei isso pra vocês várias vezes, que eu tenho pessoas, né, do signo de Touro na minha família. Meu pai é do signo de Touro, meu avô, grande sacerdote da minha linhagem ancestral, era do signo de Touro. Então, assim, eu conheço muito bem, sei muito bem e aprendo muito, né? Então, assim, sabe, cuidado, atenção, faro fino, alerta, estado de alerta, de vigília. Portanto, se você tem uma ideia, um projeto, se você tem uma conduta, um passo que você quer dar para a sua vida, se você tem um sonho, se você tem um objetivo aí que você está em vias de colocar em prática, as portas estão abertas para vocês, gente, abertas. Não fale, não saia falando, tá? Então espera primeiro florescer, espera primeiro, sabe, a coisa se estruturar. Lembra daquilo que eu falei, do florescimento? Espera florescer, vai trabalhando dentro dessa energia, porque todo começo é apenas um começo, não é a árvore pronta dando frutos. Estou falando de uma forma metafórica, porque aqui eu dei vários cenários, né? Essa questão que está acontecendo aqui pode estar acontecendo em diversas situações da vida, ou às vezes não é nem só no trabalho, tem lá no trabalho e tem na família.
Então, é importante que você, sabe? Vai lá para a caverna do eremita, concatena tudo que você tem que fazer, tome as suas resoluções, e é importante também falar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente fica, Anne, como é que eu faço? Baixei a minha guarda, minha energia ficou uma lambança, eu tô cheia de dúvida, não sei o que fazer, tô cheio de dúvida, não sei o que fazer, minha confiança foi dar uma volta, tá tudo um caos dentro de mim. Calma, respira. E aí você vai tomar as atitudes, se de repente ficou aí alguma dúvida, alguma coisa esquisita, você vai tomar as suas atitudes, trazendo aquilo. Primeiro, fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Eu vou até mostrar uma carta aqui para vocês. Fecha os olhos para o que está acontecendo lá fora. Olha para dentro. E o único olho que vai abrir é o Agnya Chakra, é o nosso terceiro olho, ou seja, é uma visão ampla, assim como eu falei do chakra da coroa. Então, estamos trabalhando com chakras superiores aqui, ok? Então, é importante silenciar. E aí, nesse movimento de fechar os olhos para, às vezes, a lambança que está e as interferências que estão ao nosso redor, a gente consegue ter o discernimento. É o passo deliberado que o eremita dá. O eremita, gente, ele não sai caminhando, como eu falei, na energia do elemento fogo. Ele não sai que nem um, sabe? Ele não sai assim, disparado. Não. Ele anda passo a passo. É pensado, é deliberado. Então, a partir desse movimento interno, você vai trazer, vai reunir estes pensamentos que estão em conflito, vai trazer para o seu coração. Eu não estou falando que é passional, você vai trazer para o seu coração e vai sentir o peso destas escolhas, livre de interferência. Olha o espaço sagrado, trazendo para a sua paz interior e sinta. Eu não estou falando para agir com o coração. Agir com o coração é lambança, é agir no templo sagrado, é chakra cardíaco, é diferente, tá? É sentir, se imaginar. Se eu fizer tal coisa, como é que eu vou? Projeta, imagina. Imagina também as consequências disso, né? Imagine também o retorno disso, o que isso vai retornar, como é que isso vai retornar para mim, tá? Deixa eu mostrar para vocês essa carta na versão original, o desenho de Pamela Colman, que é a base que a gente estuda dentro do sistema do Rider-Waite-Smith, que é esse aqui, que é esse deck que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo também, dentro do material que eu estou usando aqui para vocês. Muitos de vocês perguntam, Anne, que deck é esse, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, ó, de novo, né? De novo. Vou deixar aqui para vocês esse deck, tá? Caso você queira adquirir, você sabe onde adquirir, tá bom? Então, olha só, é sobre isso, tá? Essa carta aqui, ó, tá? O 2 de espadas. Então, olha, os olhos estão fechados. Eu não estou olhando o que está acontecendo lá fora. Eu não estou vendo o que está acontecendo lá fora. Eu estou vendo o que se passa dentro de mim. E aí, nesse movimento, eu passo a não ter mais dúvidas. E eu conecto com o meu chakra cardíaco. Tenho que baixar essa guarda, tenho que me render, tenho que abrir. Tenho que abrir. Abrir o coração para as forças do divino, em sintonia com o divino. Tá bom, meus queridos? Linda essa representação. Gosto das duas, gosto de ambas. Vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre essas cartas que vieram aqui para vocês. Então, veja a questão da sincronicidade aqui. Os 5 pilares. Olha o que é base, olha o que é alicerce, olha como a vida flui a passos realmente luminosos e a passos assertivos quando a gente tem essa estrutura interna, que muitas vezes a gente pensa que vem de fora. Vem de dentro. Vem de dentro. Equilíbrio e harmonia. Fundamentais são as bases fundamentais, né, da fonte na nossa realidade. Então aqui a gente tem todos os elementos: terra, fogo,
água, ar e a quinta essência. Então é exatamente sobre isso aqui que eu falo para vocês. A base, a estrutura quaternária e o ápice, a quinta essência. E aí, olha o que vem para vocês aqui, exatamente a conexão. Tá? Perfeito. A conexão com o alto, com aquilo que vibra. Tá? Que lindo, gente. Lindo. E essa carta aqui que traz uma mensagem maravilhosa, ela é um mantra, tá? Trazendo a conexão com o chakra da coroa. Aqui nós estamos falando sobre manifestação realmente da vida dos vossos sonhos, tá? Realmente não há nada que vai impedir vocês, as forças ocultas, elas estão lá, faz parte, nós estamos num mundo dual, nós estamos num mundo de provas e expiações. O que a gente não pode fazer é exatamente abrir a nossa guarda, né, para essas energias. O que a gente tem que fazer é ter a inteligência, né, porque a energia maligna ela é desordenada, então é aí que a gente consegue entender como é que funciona. Quem assistiu, é facílimo explicar isso para vocês. Quem assistiu Tolkien no filme, na obra magnífica do Senhor dos Anéis, sabe exatamente, né? Sabe exatamente. Os trolls lá, né? Eles têm muito número, eles têm eles têm um exército muito grande, porém eles são, eu chamo de trolls, mas na verdade são orcs, né? Porque os trolls vêm dos gnomos, e aí, enfim, gente, se eu for explicar isso pra você, vai dar uma lambança. Mas os orcs, que parecem trolls, né? Então, eu gosto muito de gnomo. Então, sempre que eu olho pro Tolkien, me conecto muito aos gnomos, né? E a gente tem os gnomos e os orcs. Eu vou deixar um livro aqui para vocês que fala sobre o mundo dos gnomos, porque eu, assim como a frase, eu acredito em gnomos, né, gente? Então, assim, eu acredito nesses elementais, eu acredito nesses seres, enfim. Então, quem assistiu a obra épica, né, de Tolkien, viu exatamente isso. O bem, muitas vezes em minoria, mas por ser inteligente, por ser ordenado, vence. No melhor estilo, a luz sempre vence. Tá bom, meus queridos? Então é exatamente sobre isso, sobre essa coesão, sobre esse alinhamento. E aqui mostra realmente que vocês estão manifestando a vida dos vossos sonhos, dos vossos ideais, tá? Tem várias questões aqui que confirmam isso para mim, tem diversas confirmações aqui para mim, para vocês, tá? E também tem números mágicos que confirmam isso para mim. Tá? Então é perfeito, números mágicos de ativação. Então essa carta ela vem como um mantra, dizendo, eu sou amada, amado, eu sou amor. Então olha só que lindo, né? Quando eu falo, eu sou amor em ação. Então tá perfeito, né? O primeiro mantra que eu fiz com vocês, né? E olha só o que veio aqui, né? Eu sou amada, eu sou amado, eu sou amor. Então quando a gente sente esse poder do divino, e a gente sabe que os caminhos para a nossa luz brilhar como o sol estão sempre abertos, a gente simplesmente segue, né? A gente simplesmente vai seguindo. Ai, que linda essa leitura para vocês. Tem uma frase do queridíssimo, vou deixar aqui, do queridíssimo Fernando Pessoa, num dos seus pseudônimos, um poema de um dos seus pseudônimos, que ele diz assim, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Então, meus queridos, não deixem que as interferências, assim como o lodo lá da Lotus, não deixem que as interferências do meio possam fazer você entrar numa questão de ilusão, de dúvidas, sabe, de incerteza, de perder a sua confiança no seu poder pessoal, tá bom? Não deixe de acreditar em você, não deixe os medos, tá? Não deixe o medo ficar no caminho da realização dos seus sonhos, dos seus ideais. Aqui, como eu falei, tem muitas ideias, muitas coisas positivas para serem entregues ao mundo, né? Muitas vezes a gente, como eu falei, às vezes é uma conduta, sabe? É uma simples conduta. Aquilo que eu falo é uma ajuda que a gente faz, é um sorriso que a gente coloca no rosto, sabe? É isso, é a nossa humanidade, é o resgate disso, tá bom, meus queridos? E urge isso, né, para ontem, tá bom? São vocês fazendo a diferença, dando um show de classe,
de educação. Isso não tem a ver com status quo. Quantos diplomas você tem, quanto de dinheiro você tem na conta, não. Não tem nada a ver com isso. Isso se dá pela luz da essência. É a essência que é elevada e que se traduz através dos seus atos. Certifica-te de que és um fator de soma. Onde? Só no trabalho? Não. Na vida da nossa Terra, do nosso planeta. Na vida daqueles de quem participa. Vamos lá. Terminar a vossa leitura tirando aqui círculos de ativação, círculos de proteção para os queridos regidos sob o signo de Touro. Quais são os círculos de luz para os queridos regidos sob o signo de Touro? Vou tirar uma do fundo do deck. Olha o que veio aqui. Que lindo. Vamos. Deixa eu arrumar essa mesa, que vocês sabem que eu fico assim, né? Uma agonia de ver a mesa desse jeito, desarrumada. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar assim, será? E os círculos eu ponho pra cá. Eu acho que é isso que eu vou fazer, gente. Olha, vou deixar assim, pra ficar bonitinho, vocês já sabem que... Vou deixar assim. E vocês sabem que essa aqui é essa, tá? Só um desenho diferente. Esse daqui é lindo. Esse daqui é... Ele é diferente, ele é lindo. Eu adoro ele, adoro, tá? E aqui a nossa querida arte, né? Da nossa grande Pamela. Vamos ver o que veio. Olha que lindo! Que sol, que luz! Olha isso, gente. Olha, eu falo pra vocês. É isso, tá, gente? É sobre brilhar. E olha isso, eu brilho como o sol. E olha o que veio aqui. Então tem realmente vários pontos que estão sendo trabalhados, né? A gente tem uma energia de chakra esplênico, chakra da coroa, chakra cardíaco, manipura chakra aqui sendo trabalhado. E tem também, gente, olha, aqui também tem sobre comunicação, tá? Porque tá vindo Vishuddha chakra laríngeo, tá? Então, importante verbalizar, importante pontuar certas coisas. E aí vem, né, o livro que eu falei para vocês lá do Eckhart, importante para vocês que trabalham com gestão de pessoas. Esse livro é sensacional, tá, gente? Fica a dica aí para vocês. Então, assim, é importante saber a hora certa de entrar e falar, tá? Porque no meio do quiprocó aqui não vai. Não vai, ninguém vai ouvir. Vai dar ruim, tá? Isso vale na família, relacionamentos, de toda sorte, tá? Então, vamos lá. Vamos finalizar fazendo, então... nós temos o nosso mantra luz, hein, gente? Eu vou fazer agora com vocês. E aí eu já falo sobre... Não, quero fazer agora, depois a gente faz o mantra luz. Um novo ciclo, olha o que está escrito aqui, de harmonia divina e de alinhamentos, ai meu Deus, abençoados se abrem para mim. E a gente começa a leitura com 2 portais. Sendo que essa carta, ela traz a conexão com a luz divina que irradia, mostrando o quê? Proteção nos seus feitos. Por quê? Porque tem amor, gente. Tudo que tem amor. Que amor é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Lembra da fofoca? É isso. Eu gostaria que fizessem fofoca de mim para mim? Claro que não. Então por que eu vou fazer? Para que eu vou ficar gastando saliva? Entende? É desperdício de tempo, de evolução, misericórdia, né? Então aqui, olha só que lindo. Mostra a proteção em todos os seus feitos, Touro. Olha que lindo. Então um novo ciclo de harmonia se abre e aqui realmente, olha, equilíbrio e harmonia é muita perfeição. Todas as cartas uníssonas, que lindo. Se abre para mim conforme eu continuo a minha jornada de alma, com autenticidade, expressividade. Olha o que eu falei sobre a postura, sobre o posicionamento, que vocês estão dando um show de classe, de elegância,
Isso não é ego nem nariz em pé, é posicionamento, tá? Posicionamento. Expressividade, acabei de falar do chakra laríngeo, e de confiança, de verdade. Se mantenha na verdade. Gente, o errado sempre vai dar errado, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E o certo nunca vai dar errado. Por isso a verdade. Que verdade? A verdade de Deus. A verdade, a autenticidade, o eixo, de onde não há dúvida, apenas a certeza, única e verdadeira. Tá bom, meus queridos? E vou finalizar fazendo com esse uau, com esse sol aqui para vocês, coisa mais linda, né, gente? Coisa mais linda. Linda a mesa de vocês, que diz assim: eu adentro a este círculo, a esta mandala sagrada solar, e olha aqui, vocês entrando nestes portais, porque eu sempre falo que Deus age sempre no superlativo, portanto não é uma portinha pequenininha para você entrar, não, são portais. E aqui está mais que confirmado, que vem um atrás do outro. Recebendo, ai que lindo, os 9 raios. Os 9 raios, eu falei sobre a energia do número 9, a conexão de vocês com o altruísmo, com a compaixão, com a empatia, se colocar no lugar do outro, mesmo que às vezes esse outro esteja meio ali na lambança, né? Você entende, e entende a sua presença, né? Entende a sua presença, né? Sabendo que você está ali para fazer a diferença. Muitas vezes entendendo que às vezes aquela pessoa não tem um nível de entendimento espiritual. Aqui é sobre isso, tá, gente? Inclusive meu avô falava isso, né? A gente vai trilhar a jornada das nossas vidas com pessoas que vão estar muito avançadas na forma da consciência, na forma da condução da vida, né? Seres extremamente evoluídos, nós vamos caminhar ao lado dessas pessoas. Mas também vamos caminhar ao lado de pessoas que estão ali no mesmo patamar que nós, evolutivo, mas também vamos caminhar ao lado de pessoas que estão num atraso moral muito grande. E é aí que a gente tem que se manter no eixo, né? E saber que tem pessoas que realmente não vão poder dar aquilo que elas não têm. Aí é meu pai que fala isso, né? Não dá para você esperar alguma coisa de quem não tem o que dar. Lamenta-se e segue. No tempo dela, no tempo de todas as coisas, a consciência vem a florescer, tá? Então, recebendo os 9 raios, meus queridos, receba agora, touro, de bênçãos, 9 raios de bênçãos, que vão banhando, nutrindo todo o meu ser multidimensional nesta radiância divina. Olha que coisa mais linda! 9 raios de bênçãos, iluminando vocês, protegendo vocês. Olha que lindo! Banhando todo o seu ser multidimensional nesta radiância divina. É por isso, meus queridos, que vocês estão brilhando exatamente como o sol. E é fato, né? Então, quero aproveitar e finalizar a vossa leitura, está mais que confirmado aqui, né? Quero finalizar a vossa leitura fazendo, então, gente, o nosso mantra luz para o ano de 2025, mais uma conexão aqui com a energia do nosso ano, tá bom, meus queridos? Então, vamos juntos fazer este mantra, unir os nossos corações, e é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E assim é, tá bom, meus queridos? Convido você a ser mais um elo, a ser mais um ponto de luz nesta nossa grande corrente do bem, realizando este mantra todos os dias de manhã, assim que você despertar. E aí você pode me perguntar, Anne, mas aí eu posso fazer os outros mantras que a gente fez aqui na leitura? Deve. Leva para a sua vida estes mantras. É para você levar, touro, para a sua vida. Tá bom, meus queridos? E pode fazer também com os da leitura anual, que eu deixei lá no card para vocês. Não esqueçam de assistir a leitura anual. E aí, olha, né? Aquilo que eu falei para vocês.
seja grato por toda a abundância que você tem. Viva na apreciação. Quando eu falo celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, é sobreviver num estado de apreciação. E quanto mais a gente sintoniza nessa frequência positiva, mais a gente vai sintonizando com as bênçãos, com uma vida de propósito, com uma vida de significado, com uma vida que pulsa dentro da frequência crística, que passa a ser como ouro nesta terra. O ouro da terra. Ser como este ouro, ser uma joia viva, ser a própria manifestação do divino neste aqui, neste agora, sendo o seu melhor, a cada dia um pouquinho mais, sendo amor em ação. Touro, que leitura linda para mim! Foi a leitura mais linda que eu já fiz para você do signo de Touro neste ano de 2025. Eu estou muito feliz, muito emocionada e eu espero do fundo do meu coração, Touro, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e sempre muita inspiração, meus queridos. Yes! Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a visitar, conheça o nosso site. Aparece aqui embaixo, está aparecendo agora para vocês o endereço. É www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site, tá bom, meus queridos? Touro, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Saiba que você brilha como o ouro, você brilha como o sol, você é o ouro da terra, meus queridos. Siga em frente, brilhando, iluminando e florescendo. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Touro, na sua próxima leitura. Até breve. Tchau, tchau!